Amém. Vamos agora dar continuidade à leitura anual da palavra, da nossa Bíblia do Expositor, um capítulo por dia. Era uma Bíblia explicativa. A cada capítulo levamos ali em termos de 20 a 30 minutos. E paramos no capítulo 45, onde vimos sobre José nos anos de 1707 a.C., que ele se revela aos seus irmãos. E agora no capítulo 46, neste dia neste dia 16, neste dia 15 de fevereiro, capítulo 45, aliás, 45 não, capítulo 46, neste dia 15 de fevereiro, sábado, né? Então vamos ler hoje, neste dia 15 de fevereiro, sábado, tá? Esse vídeo que eu vou postar nesse dia de hoje, referente a sábado, 15 de fevereiro, tá? Vou demorar um pouco para postar ele, porque devido a algumas ocupações eu acabo esquecendo de postá-los. Mas assim que você receber, não se escandalize, não se estresse, né? Continue inscrito no canal, não saia deste canal, porque você está no canal certo, onde não precisamos fazer malabarismo para ganhar visualizações, não precisamos fazer malabarismo para ganhar inscritos, e você é abençoado, né? Enquanto muitos canais fazem tudo quanto não presta para ganhar visualizações, para ganhar inscritos, compartilhamentos, likes, comentários, a fim de monetização, né? Então, o objetivo deste canal não é a monetização somente. Se Deus conseguir que nós venhamos ser monetizados, tudo bem. Mas o objetivo maior deste canal é te ensinar a palavra de Deus, porque ela vai mudar a sua vida em todos os aspectos. Todos os aspectos ela vai mudar a sua vida, né? Então, como lemos na live passada, capítulo 45, referente à sexta-feira, 14 de fevereiro, vamos ler agora o capítulo 46, referente hoje, sábado, 15 de fevereiro. O capítulo 45 parou nos meados dos 1707 a.C. Aqui no 46 pulamos para um ano. Pulamos, né? Digamos, aqui a era marcada, que o ano conta-se de trás para frente. Que até a era de Jesus zera ali a contagem e começa uma outra contagem, uma outra era. Então aqui é nos meados dos anos 1706 a.C. Que o título aqui está escrito Egito, né? Onde Jacó vai para o Egito com toda a sua família. E no decorrer do capítulo, Jacó chega no Egito e José e Jacó, né, se encontram quando Jacó abençoa os filhos de José. Então vamos iniciar mais uma vez. Não se escandalize quando este vídeo chegar depois de um mês, depois de 2 meses, tá? Porque vamos fazer de tudo para alinhar, para enviar no dia certo, todos os dias, certo? Para a gente continuar a leitura anual alinhada, tá bom? Que diz assim, ó, nos capítulos 46, 1706 a.C. Mais uma vez, eu quero só reforçar, mais uma vez, rapidão, vou dizer para você. No princípio, Deus criou tudo. Deus criou no princípio por meio da sua palavra. Gênesis, e o último livro é o Apocalipse. Você nunca vai entender a palavra de Deus, jamais, se você não ler o Antigo Testamento.
Você só vai entender o Novo Testamento quando você passar pelo primeiro. É a palavra de Deus. Os dois se completam. A palavra de Deus, Deus diz que Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. Na palavra de Deus, Ele diz que Ele é o onisciente, onipotente e onipresente. Na palavra de Deus, Ele fala que Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Na palavra de Deus fala que não podemos tirar e nem acrescentar. Agora, se você não tem o Antigo Testamento como a palavra de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que aceitar Jesus de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Porque tudo começou no princípio. Se você acha que o Antigo Testamento, na sua interpretação da sua cabeça, na sua interpretação da sua mente, que o Antigo Testamento ele foi anulado quando Jesus se entregou na cruz, quando ele entrega o seu espírito a Deus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele fala isso, o véu do templo se rasgou, e na sua interpretação, você começa a pregar por aí, que nessa interpretação do rasgar do templo, o Antigo Testamento, ele todo foi anulado. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Porque você não sabe o que você está falando, muito menos o que você está interpretando. Porque se a palavra de Deus começou no princípio e tem hoje até Apocalipse, ela tem 66 livros. No Primeiro Testamento 39 e no Segundo 27, Deus afirma que a palavra de Deus ela é do começo ao fim. E se você declarar e tirar que o Antigo Testamento, ou seja, os 39 livros não servem para hoje, tome muito cuidado. Porque Deus ele vai prestar contas e vai cobrar você. Não é você quem escreveu, não foi você quem falou, não foi você quem colocou tudo ali no Antigo Testamento. Amém? Tome muito cuidado. Porque Deus é fogo e Ele consome. Ele mesmo diz que Ele é um fogo consumidor e diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É só um alerta. Não tenham a palavra de Deus por zombaria. Creia, é pela fé. Vamos agora aqui ler e ver o que o Espírito Santo vai falar a nós. Estou aqui no capítulo 46, desse dia 15 de fevereiro, sábado. Completamos hoje 46 dias de leitura deste ano de 2025. Que diz assim, vai falar aqui sobre o Egito. Diz assim, e partiu Israel com tudo o que tinha. Quando o Espírito Santo utilizar aqui o nome Israel, diz-nos que Jacó se adiantou com uma confiança renovada devido à fé em Deus, que originalmente tinha trocado o seu nome. Em outras palavras, ele agora está mesmo no centro da vontade perfeita de Deus, no único lugar em que Deus pode abençoar. Continuando o versículo. E veio a Beceba e ofereceu sacrifícios. Estes sacrifícios tipificam o Filho de Deus, que se tornaria carne e habitaria com os homens, e por isso iria para a cruz, oferecendo-se em sacrifício, visto que era o único que poderia expiar o pecado do homem. Ao Deus de seu pai Isaque, especifica que o que Deus tinha dado a Abraão foi entregue a Isaque e agora é entregue a Jacó. Em outras palavras, a visão é a mesma. Como eu disse, a palavra de Deus ela se completa. Você não vai entender o novo se antes ler o antigo. Como diz aqui, que depois que Jacó aqui ele ativou a sua fé por meio deste chamado, ou seja, ele perfeitamente agora fez a vontade de Deus. Vamos ler de novo, mas antes de ler de novo, quero achar aqui o versículo para você que diz que o Antigo Testamento ele foi anulado na cruz
quando o véu se rasgou. Você está tomando uma explicação, uma visão equivocada, né, daquilo que você não conhece. Que diz assim, Romanos aqui 12, Romanos presta atenção, vamos ler de novo aqui, Eu vou te ensinar aqui que a Bíblia Sagrada, ela é completa, ela se completa no primeiro e no novo. Vamos ler aqui uma passagem do Antigo Testamento, você que diz que a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, ela foi aniquilada, ela foi o quê? Cancelada. Se você se encaixa nisto, preste atenção no que o Espírito Santo de Deus nos revela. Aqui no versículo 1 diz assim: partiu Israel com tudo que tinha. Quando o Espírito Santo utiliza aqui o nome Israel, diz-nos que Jacó se adiantou com uma confiança, ou seja, com uma fé renovada devida à fé em Deus, que originalmente tinha trocado o seu nome. Em outras palavras, ele agora está mesmo no centro da vontade perfeita de Deus. Ou seja, repito, no centro da vontade perfeita de Deus. No único lugar em que Deus pode abençoar. O único lugar que Deus pode me abençoar você, é no centro da sua vontade. Isto aqui, irmãos, é no capítulo 46 do livro de Gênesis. Agora, você que diz que o Antigo Testamento ele foi aniquilado, vamos para Romanos. Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não é isto, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que está escrito aqui em Romanos, capítulo 12, que é muitos anos depois do que está escrito aqui no capítulo 46, versículo 1 de Gênesis. Isso se confirma no novo, o que foi criado no antigo. E agora? Todas as tuas dúvidas foram tiradas, de que o Antigo Testamento ele não foi anulado, que o Antigo Testamento ele não foi cancelado. É a palavra de Deus. Então hoje você mudou seu pensamento agora, que o que está escrito aqui, que para termos fé em Deus, temos que estar no centro da sua vontade, para que possamos regozijar e provar qual perfeita é a sua vontade, como está escrito aqui em Romanos. Oferecer nossos corpos em sacrifício vivo, que é o culto racional, para que provamos qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para você. Amém? Entendeu agora? Você não pode tirar da Bíblia Sagrada, porém você não pode também acrescentar. Você não pode de maneira nenhuma determinar e decretar que o Antigo Testamento não serve mais para você. Não faça isso, porque você não sabe o que você está falando, muito menos o que você está afirmando. Prosseguindo aqui na nossa leitura da Bíblia do Expositor. Vamos de novo, do início, para que entre na sua cabeça. E se você não lê o Antigo Testamento, você não vai entender o Novo. Presta atenção. Partiu Israel com tudo o que tinha. Quando o Espírito Santo utiliza aqui o nome Israel, diz-nos que Jacó se adiantou com uma confiança renovada devido à fé em Deus, que originalmente tinha trocado seu nome
Em outras palavras, ele agora está mesmo no centro da vontade perfeita de Deus, no único lugar em que Deus pode abençoar. Ou seja, no centro da vontade de Deus é que somos abençoados. E veio a Becerba e ofereceu sacrifício. Estes sacrifícios tipificam o Filho de Deus, que se tornaria carne e habitaria com os homens. E por isso iria para a cruz, oferecendo-se em sacrifício, visto que era o único que poderia expiar o pecado do homem, ao Deus de seu pai Isaque. Especifica que o que Deus tinha dado a Abraão foi entregue a Isaque e agora é entregue a Jacó. Em outras palavras, a visão é a mesma. E falou Deus a Israel em visões de noite. Uma vez mais, ao usar o nome Israel, é indicado a fé por parte de Jacó. E disse Jacó, Jacó, porque utilizou o Senhor ambos os nomes Israel e Jacó. Neste versículo, vemos a santificação em sua forma posicional e condicional. A posição espiritual de Jacó era de perfeita santificação, como é a de todo crente. Entretanto, nossa condição espiritual não está necessariamente no mesmo nível da nossa posição espiritual. A nossa condição espiritual não está necessariamente no mesmo nível da nossa posição espiritual, ou seja, tem a condição e tem a posição. De fato, é obra do Espírito Santo durante toda a nossa vida, elevar a nossa condição ao mesmo nível de nossa posição, ou seja, em Cristo. O Espírito só pode fazer tal coisa quando nossa fé está ancorada firmemente em Cristo e na sua cruz. Isto dá liberdade de ação ao Espírito Santo para operar. Ele respondeu: eis-me aqui. A fé de Jacó era tal que agora ele podia ouvir a palavra do Senhor e disse: eu sou Deus. No hebraico, eu sou Ele, o Todo-Poderoso, o Deus de teu pai. A mesma mensagem que Deus deu a Isaque dá também a Jacó. Resumidamente, refere-se ao Deus que se tornara carne, habitaria entre os homens e morreria em uma cruz, para que o homem pudesse ser redimido. Os anjos não poderiam redimir o homem, porque são seres de outra criação. Por isso, Deus teria que redimir ao homem e teria que fazê-lo convertendo-se em homem, com a redenção que seria levada ao cabo pelo Deus homem. O Senhor Jesus Cristo, que iria para a cruz, pois ali e só ali a redenção poderia ser efetuada. E tem algumas referências aqui, você pode pegar depois para enriquecer esta leitura, esta explicação, que está em Gênesis, capítulo 3, verso 15, Romanos, capítulo 5, verso 1, e ainda Romanos, capítulo 6, verso 3 ao 14, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, e verso 18 a 21, e também verso 23, e no mesmo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Efésios, capítulo 2, verso 13 a 18. Colossenses, capítulo 2, verso 14 a 15. Não temas descer ao Egito. Jacó temia descer ao Egito simplesmente porque seu pai, Isaque, foi proibido por Deus de ir ali. Porque eu te farei ali um grande povo. Os planos do Senhor são maiores do que atrevemos a pensar. Ele utilizará agora o Egito para adiantar os seus propósitos. Eu descerei contigo ao Egito. A ideia aqui não é que uma deidade local o sugeria, devido a eles estarem mudando de morada, uma, deste modo, confinada em um distrito no qual, por acaso, iriam residir no tempo presente.
é uma expressão metamorfórica da eficiência e plenitude do amparo divino. Continuando no versículo. E eu também te farei tornar a voltar. Tem um significado duplo. Jacó será devolvido a Canaã para a sua sepultura. E a nação que sairia de seu lombo seria também devolvida. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Jacó jamais pensou que voltaria a ver José. Entretanto, o Senhor lhe assegura aqui de que ele não só iria ver o seu filho, mas também José estaria com ele quando morresse. E então se levantou Jacó de Berseba. Jacó tinha 130 anos neste tempo. E este acontecimento se deu 215 anos depois do chamado de Abraão. Jacó agora verdadeiramente se levanta na fé, e porque ele escutou algo do céu. E tomaram os filhos de Israel o seu pai, Jacó, os seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó tinha enviado para levá-lo. O nome Israel é usado de novo pelo Espírito Santo, o que remete à fé de Jacó. O princípio da fé era o único antigo, por assim dizer, que impulsionaria Jacó para mais perto do Senhor. E tomaram os seus gados e toda a sua fazenda que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Uma soleira espiritual já está sendo cruzada. Embora isto ocorra 255 anos antes que Israel, na realidade, possuísse a promessa. Referindo-se à terra de Canaã, grandes pessoas já estão sendo dados. Os seus filhos e os filhos de seus filhos consigo, suas filhas e as suas filhas de seus filhos, e toda a sua descendência trouxe consigo para o Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel. O Espírito Santo utiliza de novo o nome de fé de Jacó, Israel. Ou seja, Israel significa fé. Que entraram no Egito, Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Hezron e Carmi, e os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Joaquim e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, os filhos de Judá, a tribo da qual viria o nosso Senhor. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Hezron e Amu. Os filhos de Issacar, Tola, Pulva, Jó. É o mesmo Jó do livro que leva o seu nome. Sim, positivo, o mesmo Jó. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. E estes são os filhos de Lia, os que ela deu à luz a Jacó em Padã Arã. Além de Dinar, sua filha, foram 33 as almas de todos os seus filhos e filhas. Os filhos de Gades e Fion, Agi, Esbom, Suni, Eri, Arode e Arélia. Os filhos de Aser, Imna, Isva, Isvi, Berias e Sera, e a irmã deles, os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes foram os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu à luz a Jacó todas estas 16 almas. E os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José, Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, os que deu à luz a Zemate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Belá, Becker, Asbel, Gera e Naamã, Ei, Ros e Mupim.
Opim e Ard. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó a todo 14 álbuns. E o filho de Dan, Usim, e os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, e Jezer, e Zilém. Estes foram os filhos de Bila, a qual deu Labão a Raquel, sua filha, e deu a estes a luz, a Jacó, todas estas 7 almas. Todas as pessoas que vieram com Jacó ao Egito, procedentes dos seus lombos, sem as mulheres dos filhos de Jacó, todas as pessoas foram 66. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, mas, de todo modo, eram israelitas. Eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Enviou Jacó a ajudar diante de si José, para que o caminhasse a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Vemos aqui que a tribo de Judá está tomando a liderança desta tribo. Como dissemos, viria o nosso Senhor. José e Jacó agora. Vamos ler o versículo 29 para finalizar este capítulo. José e Jacó. Então José preparou o seu carro para subir e receber Israel, seu pai, em Gósen, e se manifestou a ele. A tradução aqui não nos diz muito. Entretanto, no hebraico, a terminologia é utilizada muito frequentemente, aludindo à aparição de Deus ou de seus anjos. Ela é empregada aqui desta maneira para indicar a glória com que José veio para encontrar-se com Jacó. Este encontro é simbólico do grande encontro que acontecerá no futuro próximo, na segunda vinda, quando nosso José celestial se apresentará a Israel. Zacarias, pega essas referências para enriquecer essa leitura. Zacarias, capítulo 13, verso 6. Lançando-se sobre o seu pescoço, e chorou longamente sobre o seu pescoço. Entretanto, foram lágrimas de gozo, assim como será na segunda vinda de Jesus, quando ele e Jacó se encontrarão em graça. Então Israel, fé, disse a José: posso morrer agora, pois já tenho visto o teu rosto, pois que ainda vives. A nação de Israel não sabe ainda, nem crê, mas Jesus ainda vive. E José depois disse a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram a mim. Um dos maiores momentos na história humana será quando Israel, por fim, for a Cristo. Aleluia! E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo suas ovelhas, suas vacas e tudo o que tinham. E quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então dirão: homens de gado foram os teus servos, desde a nossa juventude até agora. A palavra gado quer dizer vitelas, bois, ovelhas, cabras e etc. Tanto nós como os nossos pais, a fim de que habiteis na terra de Gósen, a região mais fértil do Egito, ao menos quando se refere ao pastoreio de vacas e ovelhas, porque os egípcios têm como abominação todo pastor de ovelha. A palavra abominação, como é usada aqui, refere-se ao fato de que havia um certo tipo de conotação religiosa da atitude dos egípcios em relação aos pastores. De toda maneira, José não tenta esconder de Faraó a casta de pastores, considerada baixa, a qual pertenciam seus irmãos. Ele confia em Deus, pois o que era uma abominação para os egípcios irá tornar-se, pela graça de Deus, aceitável. E assim foi. Aleluia. Ou seja, enriquecendo aqui para finalizamos já. Tudo isto
A conclusão desta leitura deste capítulo e todas essas explicações é a fé em Deus. Aleluia. A fé no que está escrito aqui é a mesma fé no que está escrito no Novo. Amém? Ou seja, o nome Israel significa fé. Você que tem fé também tem o seu nome como Israel. O seu nome como povo de Deus, eleito, nação santa. Aleluia. Amém? Então aqui finalizo esta leitura no dia de hoje. Sábado, 15 de fevereiro. Capítulo 46. 46 dias. Lendo a palavra, tá? De 2025. Vamos prosseguir no capítulo 47, no dia 16 de fevereiro. Domingo. Tá bom? Nos encontramos lá.